graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Espero encontrá-lo na manhã deste dia, gozando de paz, de saúde, de alegria, na presença do Senhor. E nós vamos agradecer a Deus por essa oportunidade, por esse novo dia, por esse encontro nosso, através aqui desses recursos. Vamos orar, vamos falar com Deus. Querido Deus, nossa gratidão a Ti, porque o Senhor tem sido bom para conosco e a Tua misericórdia tem estado sobre nossas vidas dia após dia. Muito obrigado por esse novo dia de vida, obrigado pela noite que passou. Ao longo da mesma tivemos a Tua companhia e sentimos os Teus cuidados. Obrigado por essa nova oportunidade de vida e pela oportunidade de compartilhar coisas espirituais com o povo do Senhor. Que o Senhor esteja abençoando esse tempo em que estaremos falando da Tua palavra. Que a vida deste Teu Filho que fala contigo seja o Teu instrumento e que o coração daqueles que estarão acompanhando esta live sejam preparados para receber a palavra do Senhor nesta manhã, de forma que cada um dos Teus filhos possam ouvir a voz do Senhor e receber a ministração do Teu Espírito, a fim de que suas vidas sejam edificadas. Muito obrigado por essa grande oportunidade. Nós colocamos tudo nas Tuas santas mãos e oramos no nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Eu quero convidar os queridos à leitura do capítulo 9 do livro de 1 Samuel, do verso 15 ao verso de número 17. 1 Samuel, capítulo 9, de 15 a 17. E nós vamos voltar à história de Saul para extrair algumas lições importantes para a nossa vida. Então, 1 Samuel, capítulo 9, do verso 15 ao verso de número 17, o texto nos diz o seguinte: No dia anterior à chegada de Saul, o Senhor havia revelado isto a Samuel: Amanhã, por volta desta hora, enviar-te-ei um homem da terra de Benjamim. Unge-o como líder sobre Israel, o meu povo. Ele libertará o meu povo do domínio dos filisteus, porque tenho observado o sofrimento do meu povo e ouvido os seus pedidos de socorro. E assim que Samuel fixou os olhos em Saul, o Senhor lhe deu a entender: é precisamente este homem de quem te falei. É ele quem governará o meu povo. Então nós estamos aqui lembrando, através da leitura deste texto, a escolha de Saul. Saul foi o homem escolhido por Deus para ser o primeiro rei de Israel. Saul foi um grande guerreiro, alguém cuja vida enquanto guerreiro era admirável. Tanto é que quando Saul morre, Davi lamenta a morte de Saul e Davi exalta as qualidades de guerreiro de Saul e de Jonatas, seu filho e grande amigo de Saul. Então ele foi reconhecido e ao longo da sua vida ele teve esse destaque, foi um grande guerreiro. Mas Saul, ele tem uma história triste como rei de Israel, porque ele cometeu algumas falhas que foram fundamentais para que Deus o rejeitasse. E por isso vale a pena pararmos um pouquinho para estarmos refletindo nesse comportamento de Saul e nas coisas que fizeram com que Saul, um homem escolhido por Deus, um guerreiro que era admirado por todos, a ter uma história tão triste e a um final de rejeição da parte do próprio Deus. Não é? Se nós formos ali no capítulo 14, versos 47, 48 e 52, nós vamos observar o quanto a sua vida enquanto guerreiro chamava a atenção. Capítulo 14, 1 Samuel, versos 47, 48 e 52, os versos dizem assim: Quando Saul assumiu a realeza sobre Israel,
lutou contra os seus inimigos em redor, Moabitas, Amonitas, Edomitas, o rei de Zobar e os filisteus. Para onde quer que investisse o seu exército, saía vitorioso. Realizou proezas de empenho e coragem e derrotou os amalequitas, libertando Israel das mãos daqueles que o saqueavam. Verso de número 52. Durante todos os anos em que Saul viveu, houve guerra encarniçada contra os filisteus. Todos os bravos e valentes que Saul ia conhecendo, imediatamente os recrutava para seu exército. Então, Saul foi um guerreiro admirável e a sua fama se espalhou, e isso facilitava com que ele arrebanhasse bravos, não é? Pessoas de outros povos, que isso era muito comum na época, não é? Se existisse algum rei que fosse colecionador de grandes vitórias, de grandes atos de bravura, guerreiros de outras nações se juntavam a ele, porque quem é que não quer fazer parte de um reino vitorioso? Quem não quer servir a um grande líder, a um grande rei? Então, Saul era um homem tão destacado como guerreiro, tão famoso, tão importante. Ele tinha um diferencial enquanto guerreiro, que ele atraía pessoas de outros povos que se colocavam a seu serviço para servi-lo. Davi foi um outro exemplo de guerreiro, né? Davi também, muitos guerreiros de outros povos, homens valentes que davam a vida por Davi, deixaram seus povos para servirem ao rei Davi em função da sua bravura, não é? Da sua tenacidade nas batalhas, do seu espírito aguerrido nas lutas que ele travava. E Saul, como primeiro rei, tinha essa característica. Mas o que faz um grande guerreiro cair e terminar sua vida tão triste? Não é verdade? São questões para nós pensarmos, para nós analisarmos e também aplicarmos à nossa vida, não é? Quantos de nós, de repente, começamos tão bem e no meio do caminho a coisa fica estranha e vem uma queda e nunca mais nós nos levantamos? E por isso vale a pena estarmos aqui pensando um pouquinho em algumas atitudes de Saul. A primeira atitude que eu quero destacar, e a gente vai estar lendo aqui alguns textos para ratificar aquilo que estamos aqui falando. A primeira questão foram atitudes insensatas que Saul demonstrou ao longo da sua vida. Vou destacar uma delas, que está no capítulo 13, verso de número 13, a primeira parte do verso. Então, 1 Samuel, capítulo 13, verso de número 13, a primeira parte, não é? Que diz assim: ao que replicou-lhe Samuel, agiste como um insensato. Agiste como um insensato. Saul estava diante de mais uma batalha contra os filisteus. E sempre antes da batalha, Samuel ia ao encontro do exército, ao encontro do rei, para consultar ao Senhor em relação àquela batalha, a estratégia que seria usada. Deus era o orientador do rei e essa orientação vinha através, melhor dizendo, de Samuel. Mas, por alguma razão, Samuel pareceu se atrasar. E Saul, então, preocupado com esse atraso, o exército dos filisteus era muito grande. Os soldados começaram a ficar assustados com essa atitude, não é? Com essa aparente demora de Samuel. Alguns soldados começaram a abandonar o teatro ali de guerra, né? E Saul, preocupado, pressionado por aquela situação, ele vai e faz o papel do sacerdote, cometendo um grande erro, assumindo uma atitude
tremendamente insensata. E o que é ser insensato? O insensato é aquele que comete tolices por não agir com bom senso, por desprezar a razão. Agir com tolice nas coisas de Deus pode resultar em sérias consequências. Só que Saul não pensou nisso. Ele estava na sua ansiedade, no seu desejo de saber qual seria a orientação de Deus. Ele vai e assume uma postura, uma posição que não lhe competia. Ele vai fazer o papel do sacerdote. E assim que ele comete esse erro, quem aparece? Samuel. E ele é severamente repreendido por Samuel, aqui no verso 13 do capítulo 13 de 1 Samuel. Ao que lhe replicou-lhe Samuel: agiste como um insensato. Então o insensato, ele gera dificuldades na vida dele com Deus, não é? A maioria das vezes o comportamento insensato foi uma pedra de tropeço na vida de alguns personagens da Bíblia. E nós precisamos nos vigiar as nossas ações, as nossas atitudes, porque se agirmos com insensatez, vamos colher sim consequências terríveis, assim como aconteceu com Saul. Lá em Provérbios capítulo 23, verso 9, está escrito o seguinte: não vale a pena conversar com um tolo, pois ele despreza a sabedoria do que você fala. Então o insensato é aquele que não dá ouvidos. E se ele tivesse dado ouvidos a Samuel nessa primeira repreensão, talvez a sua história tivesse salvação. Mas ele vivenciou aquela situação com Samuel, Samuel o advertiu, mas ele voltou a cometer outros atos insensatos, voltou a ter outras atitudes insensatas. Então precisamos ter cuidado com as nossas atitudes tolas, com a nossa insensatez. Estas coisas podem nos levar a um final muito triste, como aconteceu com Saul. O segundo destaque que eu faço é a desobediência às leis de Deus. Ainda aí no capítulo 13, verso 13, na segunda parte, Samuel continua falando com Saul: tu não obedecestes a ordem que Yahvé teu Deus te dera. Se tivesses obedecido, Yahvé teria estabelecido o teu reino para sempre sobre todo o Israel. Queridos, a falta de atenção e obediência ao que prescreve a lei de Deus não permite a confirmação de determinadas bênçãos em nossas vidas. Olha que Deus faz para Saul, o projeto de Deus, o plano de Deus era que o Saul pudesse ter representantes seus, geração por geração, ocupando o trono de Israel. Esse era o plano de Deus para Saul. Mas a desobediência de Saul jogou por terra esse desejo do coração de Deus em favor de Saul. Por isso, Samuel fala na segunda parte aqui do verso 13 a esse respeito. Ele diz: se tivesses obedecido, Yahvé teria estabelecido o teu reino para sempre sobre todo Israel. Como Saul desobedeceu a palavra do Senhor, essa promessa passou para Davi. E todos nós sabemos que essa confirmação de promessa, ela é feita através da pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo é descendente de Davi e em Cristo Jesus Deus confirma, Deus consolida a promessa feita a Davi, que haveria sempre um representante no trono de Israel, à frente do povo do Senhor, filho de Davi. Então, essa promessa estava reservada para Saul, mas por causa da desobediência de Saul, Saul perde o projeto que Deus tinha para a vida dele. Como é importante obedecermos às leis do Senhor, como é importante levarmos com seriedade essa questão da obediência. Saul perdeu algo tremendo, algo grandioso da parte de Deus, porque desobedeceu
a lei do Senhor. E nós precisamos considerar estas questões também em nossas vidas. Muitas vezes deliberamos desobedecer a palavra de Deus, a lei do Senhor, as leis do nosso Deus, e sem que estejamos nós conscientes das consequências que isso pode trazer sobre as nossas vidas. E por isso nós precisamos aprender aqui com os erros de Saul. Terceiro destaque que eu faço é que ordens equivocadas podem trazer consequências que geram pecado aos olhos de Deus. Podem induzir outras pessoas a cometerem pecado, as nossas ordens equivocadas. No capítulo 14, versos 24 e 28, capítulo 14, ele vai narrar a continuidade da batalha contra os filisteus. E Saul, então, e aí vai mais uma vez uma atitude insensata, uma palavra irrefletida, né? Faltou reflexão nesse momento de dar uma ordem. A batalha foi tremenda, poderosa, Deus já havia intervindo, né? já estava agindo ali em favor do povo, e Saul, então, só Deus sabe o que se passou na mente de Saul. O que ele faz? Ele dá a seguinte ordem, né? Para que ninguém comesse. Só vamos comer depois que terminar a batalha, depois que nós terminarmos o nosso adversário. No verso 24 do capítulo 14 de 1 Samuel está escrito assim: os homens de Israel estavam exaustos ao final daquele dia, pois Saul lhes havia imposto um juramento ordenando: maldito seja o homem que comer alguma coisa antes de terminar o dia, antes que eu me tenha vingado dos meus inimigos. E, portanto, ninguém de todo o povo provou qualquer alimento o dia todo. Né? Então vejam a ordem que Saul passa, uma ordem impensada. Eu que sou um ex-militar, e aqueles que passaram pela vida militar, aprendem que ordem absurda não se cumpre. Ordem absurda não se cumpre. Saul deu uma ordem absurda, os soldados, reconhecendo a autoridade de Saul, obedeceram, mas aquilo gerou um mal-estar, gerou um problema sério, gerou uma interferência no próprio desempenho dos soldados para que o objetivo de Saul fosse alcançado. Ele queria uma vingança completa contra os filisteus, mas só que os soldados desgastados, certamente não faltou a comida também, mas a própria água, já que eles lutaram o dia todo sem parar, e ele determinou que os seus homens só iriam comer após o término da batalha. E aí então acontece o inusitado. Jonatas, seu filho, quando Saul determina essa atitude, Jonatas não estava junto com Saul, porque tudo havia começado com Jonatas. Enquanto Saul estava ali na expectativa de receber Samuel, de consultar a Deus, Jonatas já tinha com o grupo tomado a iniciativa de atacar uma guarnição dos filisteus, e aí a situação fica complicada e Saul se apressa então, depois daquele diálogo com Samuel, ele se apressa para ir para o campo de batalha com seu exército. E aí o que acontece? Jonatas, num determinado trecho de onde ele estava, ele vê um pouco de mel, ele vai lá com uma vara, molha no mel e se revigora comendo um pouco de mel. Os soldados que estavam com ele sabiam da ordem do rei e o advertiram, né, para que ele não comesse daquele mel. E o que acontece lá no verso de número 28 e 29? Então um dos soldados lhe chamou a atenção: teu pai nos impôs este juramento,
maldito seja o homem que comer alguma coisa durante o dia de hoje. Por isso todos estamos desfalecidos. Então os soldados estão ali sinalizando, estamos desgastados, estamos cansados porque o seu pai nos deu tal ordem. E Jonatas então, no verso 29, vai dar uma resposta. Ao que Jonatas lhe respondeu de pronto: infelizmente meu pai cometeu um grande erro e trouxe desgraça sobre o seu povo. Veja como estou revigorado e enxergo melhor por haver provado um pouco deste mel. Então, a ordem absurda de Saul interfere diretamente no desempenho dos soldados, segundo o propósito, o objetivo que o próprio Saul havia estabelecido. Então ele compromete esse desempenho com aquela ordem e ainda fica um mal-estar, porque o filho dele, que era um dos oficiais, um dos líderes da tropa, discorda dele na frente dos soldados. Fala sobre o erro do próprio pai na frente dos soldados. Olha as consequências de ordens equivocadas, de ordens absurdas. Mas o pior ainda vem nos versos 31 e 32. A situação a que os soldados ficaram foi tão grave que quando eles tiveram autorização para comer, eles pecaram contra Deus, tudo por causa da ordem que Saul transmitiu à sua tropa. Então os versos 31 e 32 dizem assim: naquele mesmo dia os israelitas derrotaram os filisteus, lutando desde Miquimás até Aijalon. A essa altura os israelitas estavam muito fracos e esfomeados. Por isso avançaram sobre o que havia tirado dos inimigos como despojos de guerra e comeram a carne de ovelhas, bois e bezerros de qualquer maneira com sangue. Eles eram proibidos por Deus de comerem carne com sangue. Isso está lá em Levíticos capítulo 17, verso número 10. Então o povo foi levado ao pecado por causa de uma ordem equivocada, absurda de Saul. Mas em quarto lugar, queridos, a gente destaca a desobediência de Saul a uma ordem direta de Deus. Saul já tinha desobedecido à lei de Deus. Saul já tinha, pela sua ordem absurda, induzido o povo a pecar contra uma lei de Deus. Agora ele desobedece uma ordem direta de Deus para ele. Lá no capítulo 15, versos 1, 2, 22 e 23, acontece esse fato, narra esse fato. Verso 15 diz assim: Samuel exortou a Saul dizendo: foi a mim que Yahvé enviou para te ungir rei sobre o seu povo Israel. Portanto, escuta as palavras do Eterno. Assim diz o Senhor dos Exércitos: resolvi castigar os amalequitas pelo mal que fizeram a Israel, atacando-o quando saía do Egito. Verso 3: vai, pois, agora e investe contra Amaleque, condena-o ao anátema, consagrando-o ao Senhor para destruição de tudo quanto houver na terra em que habitam. Até aí, verso 23 verso 3 até aí. Então Saul recebeu uma ordem direta de Deus para fazer juízo sobre os amalequitas. Precisamos ter a compreensão de que as guerras travadas por Israel contra os povos daquela região e daquela época eram, na verdade, a expressão, a manifestação dos juízos de Deus sobre nações pagãs, nações que não atenderam a chamada de Deus e não abandonaram as suas práticas condenadas por Deus. E os amalequitas em particular, Deus tinha o propósito de fazer juízo sobre eles porque eles atacaram a Israel quando este saiu do Egito. Então havia uma conta pendente e agora Saul tinha a oportunidade de cumprir esse mandado de Deus, exercendo juízo sobre essa nação que estava com a sua conta pendente com Deus. E Saul então, ele em vez de cumprir
rigidamente a ordem do Senhor, ele não faz. E isso complica a sua vida. Não é? A ordem de Deus era para destruir totalmente, era para apagar a história, a existência daquele povo da face da terra. Nada era para ser poupado. Mas Saul, no meio do caminho, ele concorda com os seus soldados no sentido de que os rebanhos deveriam ser poupados porque eram bons rebanhos. E Deus, na verdade, havia falado com Samuel que tudo deveria ser destruído. Não é? E o verso 3 tem uma palavra interessante. Vai, pois, agora investe contra Amaleque, condena-o ao anátema. Deus rejeitou, anátema. Não é? E a palavra seguinte é a palavra consagrar, consagrando-o ao Senhor. Então era para fazer um grande sacrifício com aqueles rebanhos, não é? Com todo aquele material. E o que Saul fez? Saul preservou, porque os soldados falaram com ele: não, vamos reservar isso aqui é muito bom, é um desperdício, não é? Vamos oferecer isso aqui para Deus, não é? Deus vai ficar feliz. Mas a ordem de Deus era consagra. Tudo aquilo era rejeitado por Deus. A ordem de Deus era para apagar a memória daquela nação. E Saul não presta atenção nessa questão. Então a palavra que é traduzida pela expressão destruir totalmente, no verso 3, quer dizer banir. Em geral, essa palavra é usada com respeito a objetos ou pessoas que estão debaixo do juízo de Deus. Corresponde à extração radical de um câncer, realizada por um cirurgião para evitar que o mal se espalhe pelo corpo. Então o negócio era muito sério, era algo que teria consequências para o futuro, mas Saul deixou de obedecer a Deus no exercício da sua liderança. Os versos 22 e 23 dizem assim, aí do capítulo 15: contudo Samuel declarou: agrada-se mais a Yahvé com holocaustos e sacrifícios do que com a sincera obediência à sua palavra? De modo algum, a obediência é melhor do que o sacrifício. De modo algum, a obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão do coração mais do que a gordura dos carneiros. Porquanto a rebeldia é como o próprio pecado da feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Porque rejeitaste a palavra de Yahvé, ele também o rejeitou como rei do seu povo. Então, já nesse momento, Saul já recebe a primeira informação que Deus já não mais se agradava da vida de Saul. Tudo por causa das suas atitudes, por causa dos seus comportamentos, por causa da sua falta de atenção, de submissão, de critério em fazer as coisas de acordo com a vontade de Deus. E isso nós precisamos pensar. Quando de Deus temos coisas a fazer, como fazemos? Fazemos do nosso jeito? Não, a palavra de Deus diz isso, mas eu entendo assim. Não, eu sei que na Bíblia está escrito assim, mas eu vou fazer do meu jeito é melhor. Eu vou conciliar o meu interesse com o interesse de Deus. Não estamos nós nos colocando numa posição de sermos reprovados por Deus, agindo dessa maneira? Deus esperava isso de Saul, uma obediência plena diante de uma ordem direta de Deus. E mais uma vez Saul, infelizmente, ele comete uma falha, ele deixa de atender a Deus na sua expectativa. Em quinto lugar, preferiu Saul agradar as pessoas do que agradar a Deus. Nesse capítulo 15, verso de número 24, quando Samuel confronta Saul, olha o que Saul fala. Saul roga a Samuel:
pequei e transgredi a ordem de Yahvé e os teus mandamentos, porque temi o povo e lhe dei ouvidos. Saul, neste verso, reconhece o seu pecado, mas esse ato não pareceu algo sincero. Haja visto que logo ele culpou o povo pelo erro cometido. Ele disse para Samuel: pequei, mas olha, eu pequei porque eu dei ouvidos para o povo, né? Na verdade, preocupado com sua reputação, procurou agradar mais o povo do que ao próprio Deus. Isso é um erro que muitos de nós cometemos. Ficamos tentando agradar as pessoas, não queremos ver ninguém de cara feia conosco, ninguém chateado conosco, e aí deixamos de obedecer a Deus. Deixamos de fazer a obra de Deus da maneira como Deus espera. Deixamos de cumprir o nosso papel, a nossa missão, porque queremos agradar as pessoas, queremos ver as pessoas satisfeitas conosco. Nos submetemos muitas vezes às explosões que as pessoas geram porque ouviram um não, porque não foram agradadas naquilo que desejavam ser agradadas. Saul cometeu esse erro e por isso Deus o rejeitou. Foi o fim da picada na história de Saul. E nós precisamos pensar nisso. A quem devemos agradar? A Deus ou as pessoas ao nosso redor? Precisamos pensar seriamente nessa questão. Por último, o somatório de todos os erros convergem com a rejeição de Deus. Capítulo 15, versos de 26 a 28, dizem assim: entretanto, Samuel respondeu: não voltarei contigo, porquanto rejeitaste a palavra do Senhor. Também o Senhor te rejeitou como rei sobre Israel. Todavia, quando Samuel se virou para sair, Saul agarrou a orla do seu manto, rasgando-o. E Samuel concluiu: eis que hoje Yahvé arrancou de ti o reinado de Israel, e já o entregou a um teu próximo, que é melhor que tu. Eu fico aqui pensando, refletindo nas palavras de Samuel para Saul. Palavras que Samuel afirma virem do próprio Deus. O teu reino foi arrancado de ti e foi entregue a alguém que é melhor que você. Meu Deus do céu, que coisa triste. Como deve ter sido pesado para Saul ter ouvido aquelas palavras. Talvez seja tenha sido a grande questão entre Saul e Davi. Porque Saul começa a perseguir a Davi quando esse começa a ganhar fama dentro do exército e logicamente, quando as pessoas começam a aclamar Davi e Saul entende que o seu substituto seria Davi, ele então começa a perseguir a Davi, ele tenta matar Davi de todas as formas. Certamente essa palavra ecoava no seu coração: ele é melhor que você, ele é melhor que você. Saul estava tão cego com isso que ele tenta induzir o próprio Jonas a ficar contra Davi, porque Davi, sendo rei, ficaria no lugar de Jonas. O natural era o filho substituir o pai, né? Mas Jonatas estava tão consciente de que Davi era ungido do Senhor que ele, num diálogo com Davi, ele vai dizer: eu tenho prazer em ser o seu segundo. Jonatas estava tão consciente que diz isso para Davi: olha, você vai ser o rei, vai ser o primeiro, eu tenho prazer de ser o seu segundo, tenho prazer de te servir, de estar debaixo da tua autoridade. Foi isso que Jonatas falou para Davi. Mas no coração de Saul, as palavras ecoavam de forma pesada: o teu próximo é melhor que você. Queridos, a queda do grande guerreiro Saul ocorreu em razão de todos os seus erros, não há dúvidas. Sua fraqueza de caráter e dignidade para governar, além de sua desobediência,
contribuíram para que Deus o rejeitasse, excluindo-o dos seus planos. A vida de Saul é um exemplo do tipo de coisas que não devemos fazer. Os erros de Saul fizeram com que Deus o excluísse, o rejeitasse, mudasse de planos. Não tenho mais planos com você. Nós somos chamados por Deus para servi-lo em uma grande causa. Somos seus guerreiros e para cumprirmos bem o nosso papel precisamos aprender com os erros de Saul. Como está, queridos, a nossa vida com Deus? Estamos caminhando debaixo da submissão e da autoridade de Deus? Estamos conscientes daquilo que temos feito perante os olhos de Deus em relação à sua obra, em relação à sua palavra, em relação às ordens que Deus nos dá? Estamos acumulando atitudes reprováveis diante de Deus e que vão nos levar a uma rejeição? É muito claro o que Deus fala em relação a Saul. Deus mudou de plano. Não tenho mais planos com Saul. Eu o rejeito. Os meus planos agora estão direcionados para Davi, o sucessor de Saul. Que coisa triste. O mesmo que aconteceu com Saul, queridos, pode ocorrer conosco. O mesmo que aconteceu com Saul pode ocorrer conosco. Que Deus nos abençoe. Que nós possamos, com muita seriedade, fazer essa autoavaliação, considerar o que está neste texto. Pegue lá a partir do capítulo 9, faça uma leitura de toda a história da vida de Saul. Eu tenho certeza que Deus vai falar muito mais ao seu coração. E procure corrigir tudo aquilo que você possa estar fazendo de forma consciente, que pode levar você a ser rejeitado por Deus. Pode levar Deus a tomar a decisão de mudar os planos. Não vou usar mais essa vida não atende às minhas expectativas. Eu tenho alguém melhor que ele para fazer esse papel, para cumprir essa missão. Que Deus nos abençoe. Que Deus melhor aplique a sua palavra ao nosso coração e que Ele nos conceda um dia abençoado na sua presença.